Um erro simples na importação compartilhada pode transformar algo lucrativo em um prejuízo de milhares de reais. Você sabia disso? Nesse vídeo, eu vou revelar o segredo que ninguém conta sobre a importação compartilhada, o que pode economizar milhares de reais na sua próxima compra internacional. E não é sobre escolher o melhor fornecedor ou negociar o melhor preço. É algo muito mais simples que 90% dos importadores iniciam e ignoram completamente. A maior parte deles não faz ideia disso e perde muito dinheiro. Eu sou o Guilherme Vasques, especialista em importação e fundador da Liberdade Virtual. E já ajudei centenas de empreendedores a importar com segurança, mesmo começando com pouco capital. Se você quer começar a importar produtos ou já importa, mas está pagando mais do que deveria, esse vídeo é importante que você assista ainda esse ano. Um pequeno disclaimer, eu não sou agente de cargas nem despachante. Os dados que eu vou te mostrar nesse vídeo são sobre minha experiência própria e a experiência de alguns de nossos alunos. Então vamos lá, vamos começar. Começar explicando uma sigla, LCL, que significa Less Than Container Load, ou seja, em português, carga inferior a um container. É basicamente quando você importa mercadorias que não são suficientes para preencher um container inteiro. Pense no LCL como um Uber compartilhado. Imagine quando você precisa ir do ponto A ao ponto B, só que você não quer pagar por um carro inteiro. O que você faz? Você divide a corrida com outras pessoas que estão indo na mesma direção. Então cada uma paga apenas por seu espaço no veículo e o seu destino. A importação do LCL funciona basicamente assim. Seu produto divide espaço no mesmo container com mercadorias de outros importadores. Cada um paga pelo volume que sua carga vai ocupar. O processo funciona assim. As suas mercadorias são enviadas para um armazém de consolidação no país da origem, por exemplo, na China. Lá elas são agrupadas com cargas de outros importadores que estão indo para o mesmo destino. Tudo é colocado em um único container e enviado junto. Em geral, o LCL é mais vantajoso quando você está importando volumes menores, tipicamente algo em torno de 10 até 15 metros cúbicos de mercadoria, o que já é bastante mercadoria. Acima disso, acredito que o FCL, que é o Full Container Load, ou seja, o container completo, acredito que seja mais econômico. É claro, você tem que fazer simulações e analisar o que realmente pode fazer sentido para você. E tudo depende também do valor do frete internacional. Quando o valor está muito baixo, por exemplo, está $1.000 o frete, é difícil encontrar carga que possa valer a pena importar com LCL, só se você tiver um valor muito baixo que você queira trazer. Acima disso, acredito que já faz sentido você trazer uma importação LCL. No momento desse vídeo, o frete está na faixa de $4.000, $4.500. Para quem quer importar um container LCL, vai fazer sentido. Tá, então para quem que o container LCL vai fazer sentido? É para quem está começando no mundo das importações, quem quer testar novos produtos no mercado sem grande investimento, trabalha com produtos de alto valor e baixo volume e precisa diversificar fornecedores sem comprometer um capital. Um dado interessante é que cerca de 25% de todo o comércio marítimo mundial é movimentado via LCL. Isso representa milhões de pequenos e médios importadores que conseguem acessar produtos globais sem precisar de grandes volumes. Na prática, suas mercadorias vão conviver com produtos de outros importadores. Só que não se preocupa, cada carga é devidamente identificada, embalada e documentada, tudo separado, garantindo que não haja aquela mistura ou uma confusão nas mercadorias. Para resumir, bem rapidamente, LCL é uma forma de importação compartilhada, onde você paga apenas pelo espaço que você ocupa dentro do container. Então você vai dividir os custos do frete com outros importadores. É a porta de entrada para quem quer importar sem precisar encher um container inteiro. Agora que você já entendeu o que é uma LCL, vamos ver quais são os principais benefícios dessa modalidade. O primeiro e mais óbvio benefício é a economia para volumes pequenos. Quando sua carga não é suficiente para preencher um container inteiro, você pagar por um container FCL. Então você vai desperdiçar dinheiro. O segundo benefício é a possibilidade de testar o mercado antes de comprometer grandes volumes. Isso é especialmente valioso para quem está começando ou testando novos itens no mercado. Imagine que você quer trazer um novo produto para vender, em vez de arriscar um container inteiro cheio sem saber se vai vender. Você pode trazer uma quantidade menor via LCL, testar a aceitação do mercado e só depois, se der certo, partir para volumes maiores. O terceiro grande benefício é flexibilidade para trabalhar com diversos fornecedores e produtos simultaneamente. Com LCL, você pode importar pequenas quantidades de diferentes fornecedores em vários países, diversificando seu catálogo de produtos sem precisar comprometer um container inteiro para cada um. Você vai fazer várias pequenas importações. Isso permite que você trabalhe com fornecedores de regiões diferentes. Você vai conseguir testar produtos diferentes simultaneamente e manter seu mix de produtos sempre atualizado. E também vai reduzir sua dependência de um único fornecedor. Por fim, só que não menos importante, o LCL exige um investimento inicial muito menor, reduzindo significativamente as barreiras de entrada no comércio internacional. Enquanto uma importação FCL pode exigir um investimento de 100 mil ou mais, você pode começar na LCL com valores a partir de dos 5 a 20 mil reais, incluindo mercadorias
mercadoria e todos os custos logísticos. Isso também melhora seu fluxo de caixa. Em vez de imobilizar grande quantia em estoque para trazer um container inteiro, você pode fazer importações menores e mais frequentes, mantendo seu capital de giro bem mais saudável. Um benefício adicional que raramente é mencionado, mas que pode fazer grande diferença no seu negócio, com cargas LCL, o processo de desembaraço aduaneiro muitas vezes é mais simples e pode ser mais ágil em certos casos. Quando você importa o container cheio, toda a carga precisa ser liberada de uma só vez. Qualquer problema com um único item pode atrasar a liberação de tudo. No LCL, sua mercadoria é processada individualmente, o que pode reduzir os gargalos. Ou seja, não é, travou a do outro cara. Não, a sua é individual. A sua está liberada, vai embora a mercadoria. E um dado bem interessante estatisticamente, cargas de menor valor têm maior probabilidade de cair em canal verde para parametrização, que é a liberação automática sem a fiscalização da Receita. Porque a Receita ela vai querer olhar cargas grandes, de alto valor. Ela não quer se prender com cargas de menor valor. Então agora que a gente já conhece as vantagens do LCL, é hora de falar sobre o outro lado da moeda. Como em qualquer decisão de negócio, é importante conhecer também os desafios e limitações dessas modalidades da importação. O primeiro desafio é o tempo de trânsito mais longo. No container LCL, sua mercadoria precisa passar por processo de consolidação na origem e desconsolidação no destino, o que vai acrescentar dias no processo. Enquanto no container completo, ele vai seguir direto do fornecedor para você. O LCL não, ele vai ter que fazer algumas paradas extras. Por exemplo, vamos ver na prática. O FCL da China para o Brasil, 30 a 35 dias. Uma LCL China-Brasil, 40 a 45 dias. A diferença de 7 a 10 dias a mais pode impactar o planejamento que você tem de estoque e entregas para o cliente. O segundo ponto que a gente tem que considerar é a maior complexidade logística devido aos processos de consolidação e desconsolidação. Na origem, a sua carga ela vai para um armazém de consolidação, onde ela aguarda até que o container seja completamente preenchido com mercadoria de outros importadores. No destino, o processo se inverte. O container é aberto em um terminal especializado, onde as cargas são separadas e direcionadas para os respectivos donos. Então, esses processos adicionais, eles não só aumentam o tempo, como também adicionam pontos de contato, que pode ocorrer atrasos ou algum problema nessa mercadoria. Uma dica bem importante, trabalha sempre com agentes de carga que contenham saídas frequentes para o seu destino. Isso vai reduzir o tempo de espera na consolidação e minimiza vários atrasos. Então, sempre questione qual que é o tempo de espera, qual que são as saídas, qual a frequência de saídas de mercadorias. O terceiro desafio é a necessidade de uma embalagem um pouco mais robusta. Como a sua mercadoria ela vai ser trabalhada mais, vai ter mais vezes que ela vai entrar e sair do container, o risco de danos é um pouco maior. A sua carga ela vai ser manuseada pelo menos 4 vezes, ao ser consolidada na origem, ao ser carregada no container, desconsolidação no destino e retirada do terminal e até a parte de retirada da mercadoria no seu endereço. Então, cada manuseio adicional representa um risco potencial de danos. O quarto e último ponto a considerar é o custo por metro cúbico, que é mais alto no LCL comparado ao FCL, quando analisamos apenas o frete. Enquanto o FCL você pode pagar em torno de 60, 80 dólares por metro cúbico, no LCL esse valor sobe para uns 100, 140 por metro cúbico, dependendo da rota e o valor de frete internacional naquele momento. Isso acontece porque o agente de cargas precisa cobrir seus custos de consolidação, desconsolidação, documentação e administração da carga compartilhada. Existe um ponto de equilíbrio, onde o LCL deixa de ser vantajoso e o FCL passa a compensar. Geralmente esse ponto fica acima dos 15 metros cúbicos, dependendo da rota e das taxas que a gente está vigente naquele momento. Se sua carga está próxima desse volume, vale a pena fazer a cotação nas duas modalidades antes de você decidir. Então vamos recapitular. Os principais desafios do LCL são tempo de trânsito mais longo, maior complexidade nos processos de consolidação e desconsolidação de carga, necessidade de uma embalagem mais robusta e custo por metro cúbico mais elevado. Só que não se assusta, esses desafios são perfeitamente gerenciáveis com um bom planejamento e vários parceiros adequados. Milhares de importadores utilizam LCL diariamente com sucesso e você também pode. Então vamos agora entender como funciona na prática todo o processo de importação LCL, desde a compra do produto até a chegada da mercadoria na sua empresa. Eu vou te mostrar cada etapa de forma simples e direta. O processo de importação LCL pode ser dividido em 6 etapas principais, então vamos conhecer cada uma delas. Tudo vai começar com a negociação e compra de seus produtos com o seu fornecedor no exterior. Nessa fase, é crucial definir claramente o Incoterm da operação. Os Incoterms mais comuns no LCL são FOB, onde você assume a responsabilidade a partir do porto de origem, ou seja, o fornecedor é responsável até a mercadoria estar no porto. CIF, o fornecedor cuida do frete internacional, eu não recomendo, pode dar problema na hora de você desembaraçar a mercadoria no Brasil. E Ex-Works, você assume toda a responsabilidade desde a fábrica. Essa parte você deve negociar bem certo com o seu agente de cargas, seu despachante e seu fornecedor. Eles devem lhe ajudar
nessas partes. Na etapa 2 vem a consolidação, ou seja, após a compra, sua mercadoria ela é enviada para um armazém de consolidação do país de origem. Nesse armazém, a sua mercadoria ela é preparada, etiquetada e agrupada com outras mercadorias que vão para o mesmo destino. O agente de cargas organiza tudo dentro do container, que vai otimizar espaço e garantir a segurança durante o transporte. O tempo médio dessa etapa é de 3 a 7 dias, dependendo da frequência de saídas para o seu destino. Aqui entra um personagem bem importante, o agente de consolidação. Ele é responsável por receber mercadorias de diferentes exportadores, verificar a documentação e as condições físicas e organizar a estufagem do container. É quando a mercadoria é toda organizada e arrumada dentro do container para caber mais mercadorias dentro desse container. E emitir o conhecimento de embarque, o House BL. Com o container consolidado, a gente inicia a etapa de transporte internacional. Um navio porta-containers transporta mercadoria junto com milhares de outros containers. Essa geralmente é a etapa mais longa do processo. Por exemplo, a da Ásia para o Brasil pode ir de 30 a 45 dias, Europa para o Brasil 15 a 25 dias, Estados Unidos para o Brasil 15 a 30 dias. O responsável por essa etapa é o armador, a companhia marítima que opera o navio. Grandes nomes a gente pode incluir como Maersk, MSC, COSCO e Hyundai, dentre outros que existem por aí. Após a chegada no porto brasileiro, o container ele vai seguir para um terminal de desconsolidação, que é a próxima etapa. No terminal, o container é aberto e as mercadorias são separadas por importador, que vai gerar um novo documento chamado Conhecimento de Cargas Desconsolidadas para cada importador. Esse processo aí, ele vai levar de 3 a 7 dias após a atracação do navio. Essa etapa é crucial e pode impactar os custos. A partir do momento que a carga é desconsolidada, começa a contagem de armazenagem, que a gente vai ver mais detalhe no próximo bloco e é um ponto extremamente importante. Pode ser o ponto crucial para a sua importação ter sucesso ou não. Com a carga desconsolidada, é hora do desembaraço aduaneiro. O seu despachante vai registrar a declaração de importação, ADI, e paga os impostos devidos. A carga, então, ela vai passar por algum dos canais de parametrização. Ele pode ser canal verde, liberação automática, amarelo, onde vai ter uma conferência documental, vermelho, ele vai fazer uma conferência física da mercadoria e mais documental, e canal cinza, aí é possivelmente você já entra numa investigação de fraude. O tempo dessa etapa varia de 1 a 15 dias, dependendo do canal e da complexidade da carga. Aqui entra outro personagem fundamental, que é o despachante aduaneiro. Ele é responsável por preparar e registrar toda a documentação, calcular e pagar os impostos, acompanhar o processo de liberação e resolver as pendências que vão surgir. E é sempre bom você estar ciente de quais são os impostos, quais são os passos, porque seu agente ele pode cometer erro. Então, você tem que avisar eles. Não, você colocou aqui a carga com 18% de ICMS, mas é 12% de ICMS. Então, sempre tenha bem alinhado com o seu contador também, porque quem sabe da sua operação é você e seu contador. O despachante é apenas um terceiro, ele não entende muito da sua importação. Ele entende a parte de desembaraço da mercadoria. E por fim, com a carga já nacionalizada, é hora do transporte até o destino final. Um transporte rodoviário leva sua mercadoria do terminal portuário até o armazém da sua empresa. Ou seja, vai concentrar uma transportadora, por exemplo, uma Jadlog, uma Bauer, uma Fidex, que vai pegar a mercadoria e vai trazer essa mercadoria até seu armazém. Esse frete normalmente é pago à parte. Ele não está incluso no frete internacional. Ele deve ser levado em conta na hora de simular o produto. Esse é geralmente o trecho mais rápido. Leva de 1 a 5 dias dependendo da distância e da transportadora. E essa transportadora, ela é responsável por toda essa última etapa, garantindo que sua mercadoria ela chegue com segurança até você. No total, um processo completo de importação NCL da Ásia, por exemplo, pode levar de 45 a 60 dias, desde a fábrica até a chegada na sua empresa. Durante todo esse processo, alguns documentos são essenciais. A gente vai falar da fatura comercial, que é a Commercial Invoice, lista de embalagem, que é o Packing List, conhecimento de embarque, Bill of Landing, BL, e o certificado de origem, quando for aplicável, e a declaração de importação, que é a DI. Então vamos lá, vamos recapitular 6 etapas. A gente tem negociação de compra, consolidação na origem, transporte internacional, desconsolidação no destino, desembaraço aduaneiro e transporte nacional. Uma dica valiosa: monitore cada etapa ativamente. A comunicação constante com seu agente de cargas e despachante, ele pode evitar várias surpresas desagradáveis e ajudar a resolver problemas rapidamente. Vale lembrar que você consegue rastrear o container em tempo real. É só ver qual navio que vai trazer a sua carga, que está dentro do HBL, e pesquisar no Google. Logo ele mostra onde está sua carga. Por exemplo, tem um container chamado Hyundai Jupiter. Você vai lá, digita Hyundai Jupiter. Já aparecem algumas informações, você consegue fazer o rastreamento deste navio. E o legal de rastrear é que você consegue saber se vai atrasar ou não sua mercadoria. Por exemplo, eu já cansei de ver mercadorias que eu ia desembaraçar a mercadoria, por exemplo, em Itajaí ou Paranaguá. A mercadoria estava, por exemplo, no Porto de Santos. Em vez de já parar em Itajaí, ela pegou, desceu para Buenos Aires, para depois voltar para cima. Por que acontece isso? Às vezes pode acontecer do porto estar lotado. Por exemplo, pegar um Porto de Paranaguá, é frequente o Porto de Paranaguá estar
lotado. Em vez de ficar parado uma semana lá, ele já aproveita o tempo, desce até ao outro porto e depois volta nesse porto aqui para deixar as mercadorias. Agora que você já conhece todo o processo, a gente vai falar de um aspecto bem crucial que pode impactar significativamente seus custos. E ninguém fala disso antes, então toma cuidado. Essa é a parte que pode transformar um produto lucrativo em uma bomba. É a armazenagem portuária. Se tem alguém falando mal de importação compartilhada, provavelmente é que teve problema com a armazenagem portuária. E aqui eu vou te mostrar como você evitar isso. Então, antes de entrar nesse ponto aqui, se você está gostando desse vídeo, segue o nosso canal, curte o vídeo e comenta aqui o que você está achando e o que você acha dessa importação compartilhada. Faz sentido para você ou não faz sentido para você? Você seguindo o canal, você curtindo e comentando, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para você. Então vamos lá. Um dos pontos mais críticos da importação LCL é a armazenagem. Esse é o fator que pode transformar sua operação lucrativa em um prejuízo gigante, se não for bem gerenciado. Mas o que é exatamente essa armazenagem que a gente está mencionando? É o custo cobrado pelos terminais portuários ou aeroportuários por tempo que sua mercadoria permanece armazenada nas dependências dele após a chegada. Ou seja, quando sua mercadoria ela chega no Brasil, ela vai para a parte de desconsolidação. E nessa parte, quem cuida dessa parte aqui é o armazém. E esse armazém é responsável pela parte da armazenagem. Ele vai te cobrar diárias pelo seu produto estar dentro do local dele. Ele vai te cobrar diárias por você estar utilizando este local. E essas diárias têm que ser negociadas. A gente já vai chegar nesse ponto e eu vou te mostrar isso aí. Então, na importação LCL, o momento crucial é quando o container é desconsolidado. A partir desse momento que essa mercadoria é individualizada e começa a contagem de tempo de armazenagem específico para carga. Os terminais geralmente oferecem um período de franquia, tempo que você não paga por armazenagem. Esse período varia aí de 5 a 7 dias até 10 dias, dependendo do terminal. Depois disso, começa a cobrança e o valor aumenta progressivamente. Ou seja, a gente recomenda que seja negociada uma tabela antecipadamente. Fala com o seu agente de cargas e despachante. Essa responsabilidade é sua. Então fala com eles esse negócio de valores. Um exemplo real. Uma carga de 40 mil, o importador pagou R$ 1.200 de armazenagem em uma negociação antecipada. Já outro importador, numa mercadoria similar, em torno de $45 mil, pagou 7.500 de armazenagem. No mesmo produto, qual foi a diferença? O primeiro fez a negociação, o segundo não negociou, pegou a tabela padrão. E ó, se fodeu. É interessante lembrar, é um agente de cargas ou co-loader que vai decidir para qual armazém sua carga vai. Seu agente tem que falar para qual armazém vai a mercadoria. Então sempre peça para ele passar a tabela negociada, a tabela que ele tem negociada para esse armazém. Novamente, não deixa para saber isso na hora que chegar essa mercadoria. Você vai se ferrar. A importação é sua, a responsabilidade é sua. Sempre os agentes têm tabelas negociadas com o terminal. Se eles não anexar a tabela, vai para outro agente de cargas. Foge desse agente de carga. Negocia sempre antes de cada carga embarcada. Se alguém te falar que não tem como, então foge, corre, que vai dar problema. Você vai pagar muito caro. Então, quais fatores podem aumentar seu tempo de armazenagem? Então, eu vou ver alguns fatores aqui que são alguns vilões. Documentação incorreta ou incompleta. Então, você tem que ter um despachante de confiança. Licença de importação pendente. Você está trazendo um produto que tem em metro, por exemplo, se não tem em metro, pode gerar muito problema para você. A sua carga entrou em canal vermelho ou amarelo na parametrização. Falta de recurso para pagamento de impostos. Problema com o fornecedor ou documentos na origem. Falta de acompanhamento proativo do processo. E um detalhe importante. As tarifas e condições variam significativamente de porto e terminais. Por exemplo, em Santos pode ter custo 30% mais alto que Itajaí, e terminais específicos para carga LCL podem oferecer melhores condições. Alguns terminais têm franquias maiores para importadores frequentes. O impacto da armazenagem no custo total da importação pode ser extremamente surpreendente. Em uma importação LCL típica, normalmente a gente encontra esse formato de custo. Não é regra, lembra disso. Mas a média fica assim. O frete internacional normalmente é 25% do custo. Imposto, 40% do custo. Desembaraço e documentação, 10% do custo. Armazenagem, 5 a 25% do custo, dependendo do tempo. Então você percebe como a armazenagem pode saltar de 5 a 25% do custo total se houver demora na liberação. Já teve casos que 50% do custo foi por causa da armazenagem, então toma cuidado. Negociando isso antecipadamente, sabendo isso antecipadamente, você não vai cair nessas armadilhas. Você vai ver que é um processo extremamente simples. E eu tô cansado de ver gente que importa vários containers FCL. Na hora que vai fazer uma compartilhada, pega e fala: nossa, meu container saiu muito caro, não vale a pena.
É claro, você não negociou a parte de armazenagem, não negociou a parte da armazenagem, já era. Então sempre negocia a parte de armazenagem. Sempre. Não é porque você já importa sempre que você vai achar que você tá, não, já sei tudo, eu vou fazer isso, mas o despachante já faz isso sozinho. Avisa, ele negocia com ele. E tem também algumas armadilhas comuns que aumentam o tempo de armazenagem. Primeiro, achar que são dias úteis, são dias corridos, não são dias úteis. Deixar para preparar os documentos após a chegada do navio. Esse é um ponto complicado. Não ter capital reservado para pagar os impostos imediatamente. Esse é um erro crasso. Acreditar que pequenos prazos não vão fazer toda a diferença. Faz diferença a cada dia, conta. E confiar apenas no agente de carga sem acompanhar todo o processo. Outro ponto, falta de negociação antecipada de armazenagem, usando a tabela padrão do armazém. E agora eu quero te mostrar como minimizar esse impacto da armazenagem. Quero te passar 5 dicas práticas. Prepara a sua documentação antes da chegada do navio. Simples, não vai esperar o navio chegar para você querer preparar as coisas. Tenha os recursos para impostos já reservados. Como é que você vai fazer uma importação e não tem dinheiro reservado para pagar os impostos? Escolha um bom despachante com experiência já em containers LCL. Considere portos alternativos com baixos custos. Negocie com seu agente de cargas para usar terminais com melhores condições. Negocie o valor da armazenagem antecipado. Negocie o valor da armazenagem antecipado. Esse é o ponto que eu vou bater toda vez. Negocie o valor da armazenagem antecipado. Porque tá aqui o segredo da sua carga. Então vamos lá. Vamos fazer um pequeno resumo aqui sobre a armazenagem. Ele é um custo progressivo que aumenta com o tempo. Ele vai começar após a desconsolidação da carga e pode representar de 5 a 25% do total da carga. Ou mais. Então ele varia entre terminais e portos. É diretamente influenciado pela eficiência em todo o processo. E lembre-se, na importação LCL, tempo é dinheiro. Cada dia economizado na armazenagem vai para o seu lucro, para o seu bolso. Agora, vamos para o que realmente importa. Vamos entrar a fundo em como evitar que a armazenagem coma a sua margem de lucro. Vou compartilhar estratégias práticas para economizar vários milhares de reais na sua primeira importação. A primeira e mais poderosa estratégia, que a gente já falou agora há pouco, é a preparação antecipada da documentação. Veja a diferença entre dois cenários. Primeiro, importador, o cara despreparado, Zezão despreparado. O navio chega, espera desconsolidação, 5 dias. Começa a preparar os documentos, 3 dias. Registra DI, 1 dia. Paga os impostos, 2 dias. Cai em canal amarelo, 5 dias. Libera a mercadoria, 16 dias o tempo total. 16 dias de armazenagem, se ferrou. Importador que está preparado, prepara a documentação antes da chegada. O navio chega. Espera a desconsolidação, 5 dias. Registra DI no mesmo dia. Paga os impostos no mesmo dia. Canal verde, 0 dias. Libera a mercadoria, 5 dias total de armazenagem. A diferença para uma importação, sabe qual que é a diferença? Para uma importação de 50 mil, pode significar uma economia 5, 10, 15 mil só em armazenagem. A segunda estratégia é trabalhar com um despachante especializado em cargas LCL. Um bom despachante aduaneiro vale seu peso em ouro. Vale muito, vale seu dinheiro. Ele deve conhecer todos os procedimentos específicos de uma LCL. Ele tem que ter relacionamento com os terminais. Ele tem que te antecipar possíveis problemas, ter agilidade para resolver pendências e conhecer os fiscais e procedimentos dos terminais. E ele tem que ter tabelas negociadas com o terminal. Não adianta você querer pegar um despachante, por exemplo, que não entende do Porto de Santos. Pegar um despachante lá de Santa Catarina, que é especialista em Itajaí, não entende do Porto de Santos, para desembaraçar a mercadoria em Santos. Cara, tu vai ter problema. Então toma cuidado. E para saber se ele realmente entende de LCL ou não, pede para ele uma ajuda. Você tá com algumas dúvidas, mesmo que você já saiba a resposta. Ah, tô com uma dúvida nisso. Tá, mas como é que funciona esse processo? Tá, mas se isso acontecer, e se isso acontecer? E ver a resposta dele. Se ele te der a resposta satisfatória, já tiver casos de sucesso, cara, bora, segue. Agora, se ele gaguejou, foge. Tente sempre pegar despachantes especializados nessa área. Um despachante em Paranaguá, tenta pegar alguém especialista em Paranaguá, desembaraça mercadorias em Paranaguá. Um cara que vai para Itapuá, especialista em Itapuá. Um cara especialista em Itajaí, que seja especialista em Itajaí. Cara de Santos, pega um cara de São Paulo que sabe fazer o desembaraço completo uma LCL em Santos. Isso vai fazer toda a diferença na hora de desembaraçar a sua mercadoria. Os despachantes normalmente têm o contato já dos fiscais e de contato direto da parte dos terminais. Então isso pode fazer uma diferença gigante na sua importação. Então, vamos lá para outra parte agora. Algumas perguntas que você pode fazer para o seu despachante. Quantas cargas LCL você libera por mês? Qual o tempo médio que você tem de liberação? Você tem equipe presenciais nos principais portos? Tem equipe presencial no Porto X, Porto Y? Como que funciona o seu processo de pré-análise documental? Em qual terminal vai a mercadoria? Você tem uma tabela negociada com o armazém dessa mercadoria? Tá, mas me ajuda aqui. Como que funciona esse processo do LCL? Tá, mas no LCL, quais são as partes mais importantes? Ah, qual que é a diferença do LCL e de um FCL? Isso te ajuda a entender se ele realmente vai te ajudar ou vai te causar problema.
A terceira estratégia é o monitoramento ativo dessa carga. Não deixe sua carga esquecida no terminal. Mantenha um acompanhamento diário. Use o sistema de tracking do agente de cargas. Solicite atualizações diárias do despachante. Configure alerta de chegada do navio e tenha um cronograma claro do processo. Intervenha imediatamente ao identificar algum atraso. Existem até ferramentas e aplicativos que permitem acompanhar o estado dessa carga em tempo real. Investir nesse tipo de tecnologia pode ser um diferencial importante. E normalmente você pode pegar um despachante que já tem um sistema integrado com isso. A quarta estratégia é o planejamento financeiro adequado. Muitas cargas ficam paradas por falta de recursos para pagamento de impostos e taxas. É frequente, as pessoas acham que é só importar a mercadoria e não precisa pagar mais nada. Então toma cuidado. Você não está importando do AliExpress, você está fazendo uma importação legal. Então tenha sempre capital reservada para os impostos. Tenha até 70% a 80% do valor da mercadoria. Fundo para custos de nacionalização. Tenha uma reserva de emergência. E margem para algumas despesas imprevistas. Por exemplo, ficou muito tempo parado na mercadoria. Tenha dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro, vai ficar para sempre a mercadoria lá e já era. Tenha limite disponível no cartão para pagar alguma coisa emergencial. Idealmente, os recursos para impostos e taxas devem ser disponíveis por pelo menos 15 dias antes da chegada prevista do navio. Então, esse despachante ele vai pedir que você deposite o dinheiro. Então, veja com ele para você depositar antes de chegar ao navio, para quando chegar ao navio ele já ter todo o valor. A quinta estratégia é garantir uma embalagem e documentação perfeita. Problemas com documentação ou embalagem inadequada são grandes vilões de custos extras. Fatura com descrição imprecisa, reclassificação fiscal, embalagem danificada, inspeção física, documentos com divergência, ausência de certificados. Isso vai gerar problema. Então usa sempre um checklist, um passo a passo para garantir que toda a documentação esteja perfeita. O que tem que estar perfeito? Fatura comercial com descrição detalhada. Packing list consistente com a fatura, tem que bater as duas informações. Certificado de origem quando for aplicável. Documento específico para o seu tipo de produto. Instrução claras para o seu despachante. E agora a gente chegou ao final da nossa jornada pelo mundo da importação LCL. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu. E mais importante, definir quais são os próximos passos para começar a importar com sucesso. Novamente lembrando, se não segue a gente aqui. Curte esse vídeo que ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas. Ao longo desse vídeo, a gente viu que a importação LCL é uma excelente porta de entrada para o comércio internacional, permitindo que você importe sem precisar de um container completo. Então vamos relembrar alguns pontos que são essenciais. LCL significa Less Than Container Load, ou seja, carga compartilhada, menos de um container completo. É ideal para volumes lá de 10 até 15 metros cúbicos. Que é muita mercadoria. Permite testar produtos antes de investir em grandes quantidades. Oferece flexibilidade para trabalhar com diferentes fornecedores, onde você faz uma importação para cada fornecedor. Comentamos também que exige atenção especial com armazenagem para evitar custo extra. O processo envolve consolidação, transporte, desconsolidação de carga e entrega dessa mercadoria. Então é possível economizar significativamente planejando adequadamente sua importação. Sempre tenha os custos terminal de armazenagem previamente negociados. Esse é o maior problema da LCL, que 95% das pessoas não sabem. Mas e agora? Por onde que eu devo começar? Como é que eu vou começar? Eu vou compartilhar um plano de ação simples para a primeira importação LCL. Bem rápido. Passo 1. Pesquisa de mercado e produto. Então, identifique produtos com boa margem no Brasil. Pesquise fornecedores confiáveis. Alibaba, Global Source, dentre outros. Analise a concorrência e demanda. Verifique requisitos legais para a importação do produto escolhido. Passo 2. Montagem da equipe. Encontre um bom agente de cargas com experiência em LCL. Selecione um despacheiro aduaneiro especializado. Estabeleça contato com uma transportadora para o trecho nacional. Considere um consultor de comércio exterior para os primeiros passos. Normalmente, algumas empresas da parte de despachante já tem esse processo aí também. Passo 3. Planejamento financeiro. Calcule todos os custos envolvidos, produto, frete, impostos e reserve capital para impostos e taxas, a aproximadamente 70% a 80% do valor da sua mercadoria lá na China. E prepara um fundo para imprevisto, 10% a 15% adicional. Estabeleça também sua margem mínima aceitável para essa importação. Passo 4. Fazer um acompanhamento ativo. Crie um cronograma detalhado com todas as etapas. Monitore diariamente o status dessa carga. Prepare a documentação com antecedência. Mantenha a comunicação constante com todos envolvidos. E esse basicamente seria os passos. Para lembrar também que um processo completo de importação LCL da Ásia, por exemplo, pode levar 90 dias ou mais, contando a data inicial até a chegada dessa mercadoria na sua empresa. Negociação em produção, 30 a 45 dias. Transporte internacional, 30 a 40 dias. Nacionalização, 10 a 15 dias. Transporte nacional, 1 a 5 dias. E deixa eu falar também, bem rápido aqui, de alguns erros que a gente tem que evitar. A gente não pode cair em algumas armadilhas comuns. Primeiro, importar sem pesquisar o mercado, escolher fornecedor apenas pelo preço, ignorar custo de nacionalização, não
verificar restrições de produtos no Brasil, se pode importar ou não, se tem metro ou não, se tem alguma certificação ou não. E tentar fazer tudo sozinho na primeira vez. Não ter os valores de armazenagem previamente negociados. É complicado. A importação LCL é sem dúvida a melhor maneira para começar no comércio internacional. Com conhecimento, planejamento e parceiro certo, você vai trazer produto incrível para o Brasil, com margem atrativa e riscos controlados. Pode parecer complicado. Na primeira importação, você realmente vai achar muito complicado. Mas a partir da segunda, você vai ver que é um processo fácil, tranquilo e roda muito de boas. Eu vi vários pequenos negócios começar com importação LCL, 10 mil, 20 mil reais, 5 mil reais, em poucos anos escalar essa operação para milhões. Tudo começando com o primeiro passo, que é dividir um container. Então é isso. E você, tá pronto para dar esse passo? A economia global está no seu alcance. E agora você tem o conhecimento necessário para começar. Então me ajuda aí, curte esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo deu bastante trabalho. Não encontrei nenhum vídeo mostrando todo o passo a passo, todo esse processo que eu estou mostrando para vocês. Não encontrei nenhum vídeo no YouTube sobre isso. Então deu bastante trabalho juntar tudo isso e colocar de uma forma que fique tranquilo para vocês. Então, novamente, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também pode se beneficiar dessas informações. Pode fazer a diferença no seu futuro, pode aposentar você em muito pouco tempo. E nos comentários, me conta qual produto você está pensando em importar. E eu vou ficar feliz em dar algumas dicas específicas para esse nicho de produto e o que eu acho desse nicho de produto. Dentro da nossa academia, onde a gente ensina tudo sobre como vender na Amazon, sobre importações, a gente te passa todos os nossos contatos de agente de carga, despachante e qualquer contato necessário para sua importação. Se você quiser, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera para fazer parte da nossa academia. Hoje eu te ensino muito como vender na Amazon e como realizar importações. Porque não adianta só você importar, você tem que saber como vender mercadoria, onde vender, como encontrar produto e como ter o produto que vai vender certo. Você também pode me seguir nas redes sociais, onde eu compartilho diariamente conteúdo sobre importação, negócios de importações, Amazon, renda, gestão, sobre tudo que eu aprendi na minha carreira. Os links estão na descrição. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Te vejo nos comentários. Não acabou por aqui. Manda um comentário que a gente conversa por lá.